Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus. Aleluia. Medicina e odontologia para perto de você. O pediatra ao geriatra. Aleluia. Glória a Deus. Graças ao Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos irmãos vão entrando?
Aleluia. Enquanto o pessoal vai entrando. Nós vamos começar. Graças a Deus. Amém. Enquanto o pessoal vai entrando, quem quiser compartilhar, eu gostaria de falar hoje sobre o segredo da unção. Deus abençoe a todos que estão entrando. Se você quiser compartilhar, é muito importante você compartilhar esse vídeo, porque eu quero falar um pouco sobre o segredo da unção de Deus. Graças a Deus. O segredo da unção. Nós vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor. Glória a Deus. Estou tentando aqui compartilhar aqui. Amém. Quero falar hoje sobre o segredo da unção. Você que quer conhecer o segredo da unção de Deus. Vamos ver aqui. Amém. O pessoal está entrando. Nós já vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos entrando, pessoal. Amém. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, peça a sua bênção, tua misericórdia sobre a nossa vida nessa noite, no nome de Jesus, Pai. Estenda as suas mãos sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre aqueles, ó Pai, que estão entrando agora nessa transmissão, aqueles que vão assistir depois, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um com o poder do Teu Espírito Santo. Eu creio na cura, eu creio na libertação,
Eu creio, meu Pai amado, que o Senhor tem grandes coisas. Eu creio no poder de Deus, na unção de Deus sobre nós. Por isso eu te peço, Senhor, fica conosco e nos ajude, Senhor meu Deus, nesse momento, para podermos ouvir da sua palavra, aprendermos a sua palavra, orarmos pelos enfermos, pelos necessitados. Senhor, a tua palavra diz: curai os enfermos, expulsai os demônios. Precisamos fazer sua obra, Senhor, libertando pessoas do cativeiro, da escravidão. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Eu quero pedir para você que está aí, quiser compartilhar, joga lá no grupo, né? Eu vou aproveitar aqui, eu vou compartilhar aqui. Nós temos já 2 compartilhamentos aqui. Eu quero compartilhar também. Quero compartilhar aqui também. Aleluia. Para outras pessoas poderem ouvir o que nós vamos ensinar hoje aqui, o que eu vou pregar hoje aqui. Eu não vou demorar. Amém? Deus abençoe, está entrando mais gente. Deus abençoe, Deus abençoe. Você que quer uma oração hoje poderosa, uma oração de cura, uma oração de libertação, uma oração de poder sobre a sua vida, nessa noite é uma noite especial para isso. E eu quero falar sobre o segredo, esse segredo de ter a unção de Deus, o segredo de possuir a unção de Deus. Amém? Deus abençoe a todos aqueles que estão chegando aqui, já estão dando o seu joinha, estão deixando aí o seu alô. Deus abençoe você que quer ser usado por Deus, você que quer ser um instrumento na mão de Deus. Existe uma chave para isso. Existe uma chave para que você possa receber de Deus essa graça, para que você possa receber de Deus essa unção, para que você possa receber de Deus esse impacto. E tem um texto da Bíblia que eu já queria começar falando, que esse texto, ele nada mais exemplifica e nos mostra o segredo de termos a unção de Deus, o segredo para mantermos a unção de Deus. E depois nós vamos orar. E você que quer deixar um pedido de oração, você que precisa de oração, você pode deixar o seu pedido aí de oração, amém? No livro de Filipenses, glória a Deus, no livro de Filipenses, capítulo de número 2, olha só o que o texto diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O primeiro caminho para nós podermos ter a unção de Deus sobre nossas vidas, a capacitação do poder de Deus sobre nossas vidas, é nós termos um só sentimento, um só coração. Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso encheu a casa. Por que esse vento encheu a casa? Porque o Espírito Santo achou pessoas ali com um só coração, com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento. Aleluia! Onde existe a unção de Deus, onde está a unção de Deus, não pode existir divisões, não pode existir contendas, não pode haver disputas. Tem que ser um só coração, tem que ser um coração aberto, tem que ser um coração humilde, tem que estar unidos, nós temos que estar em união, porque o que nos une é o poder de Deus. E se nós não estivermos nesta união,
nós não vamos alcançar a unção de Deus, a presença de Deus. Eu sempre gosto de focar em uma coisa. Eu gosto de focar na pureza do coração. Você que quer ter a unção de Deus, como está o seu coração? O que mais importa são as suas emoções. Se você é uma pessoa de emoções abaladas, se você é uma pessoa ainda não resolvida nas suas emoções, você vai encontrar dificuldades em ter a unção de Deus sobre você. Porque Deus quer achar em nós um coração puro. Por isso que a Bíblia diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Salmo 24. Quem estará no seu santo templo? Os limpos de mãos e puros de coração, que não entregam a sua alma à vaidade, nem juram enganosamente. Então, aqueles que têm acesso ao poder de Deus, aqueles que têm acesso à unção de Deus, são pessoas que são puras de coração. Quando você se purifica, quando você purifica o seu coração, você tem acesso à presença de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus disse: bem-aventurados são os limpos de coração, porque estes verão a Deus. E esse ver a Deus não está se referindo somente eu ver a Deus lá no céu, no dia em que eu for morrer e for para o céu e ver a Deus. Não, é aqui na terra, aqui. E esse ver a Deus não significa que você vai ver Deus com seus próprios olhos, porque ninguém pode ver Deus com seus próprios olhos. Mas quer dizer que você vai ter um encontro com Ele, você vai ter um acesso a Deus. Por isso que a Bíblia fala que aquele que me ama ouve as minhas palavras e as obedece. E o Senhor disse: aquele que me ama será amado de meu Pai. Nós viremos a Ele, nele faremos morada. É essa morada, este é o segredo da unção de Deus na nossa vida. Esse primeiro passo de termos um coração puro, se purificar. Uma coisa que é muito importante, evite, nós temos que evitar coisas que mancham o nosso coração. Temos que nos afastar de conversações que não edificam, de coisas que não edificam, de palavras que não edificam, de pessoas que não estão nos edificando. Porque tudo isso vai dificultar nós termos o acesso à unção de Deus sobre nós. Então, o primeiro segredo, aleluia, para conseguirmos ter a unção de Deus sobre nós é guardar o nosso coração. Em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele se procede as saídas da vida. Então Filipenses capítulo 2 fala muito bem disso. Se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Nós estamos buscando a mesma coisa. No dia de Pentecostes, eles pediam a mesma coisa, eles buscavam a mesma coisa, eles queriam a mesma coisa e eles receberam porque estavam ali em concordância. Então, quando a Bíblia diz: se dois concordarem, na terra será concordado no céu. Então, quando nós estamos orando em uma concordância, a resposta de Deus. Quando aquele paralítico desceu pelo telhado com a ajuda daqueles homens, ele alcançou o lugar onde Jesus estava e a sua cura, porque havia concordância. Havia concordância. E naquele momento o milagre aconteceu. Nunca, não adianta, não vai haver, não tem como haver uma manifestação de Deus em um lugar onde não existe a concordância de espírito, sabe? Às vezes eu vou ministrar
em alguns lugares, e eu percebo que ali existe pessoas não no mesmo espírito, pessoas com espírito dividido. Às vezes o ambiente está um pouco prejudicado por causa, às vezes não é nem por falta de fé. Porque, deixa eu explicar uma coisa. Às vezes nós falamos assim, você foi curado porque você teve fé. Mas existem pessoas que foram curadas sem mesmo ter fé. Existem pessoas que são curadas mesmo nem acreditando em Deus. Esses dias eu contei o testemunho, está aí nas redes sociais, né? De uma mulher que foi curada dentro do carro, de hernia de disco e artrose nos joelhos. E ela disse para mim que não estava mais acreditando em Deus. E ela foi curada na hora da oração. Porque muitas vezes Deus se manifesta para provar que Ele é Deus, para mostrar que Ele é Deus. Muitas vezes a nossa fé não alcança um milagre, mas Deus nos alcança, mesmo que a nossa fé não alcance o milagre, Deus Ele nos alcança pela sua misericórdia, pela sua graça. Como é que um morto que foi ressuscitado teve fé para ser ressuscitado? Ele não teve fé para ser ressuscitado. E o surdo, que nunca ouviu, aquele que nunca ouviu, não conhece a palavra, não desceu, não entrou no seu coração para descer, não entrou nos seus ouvidos para descer até o seu coração para que ele pudesse crer, e ele foi curado da sua surdez. É porque a misericórdia de Deus se manifesta na vida das pessoas. Agora, dificilmente a unção de Deus ela vai vir sobre nós quando nós estivermos com o coração dividido. Isso é muito bem claro na Bíblia. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, a Bíblia diz que depois daqueles dias, depois daquele milagre, diz que os discípulos não entenderam a multiplicação dos pães e dos peixes, porque estavam com seus corações endurecidos. Isso quer dizer que não adianta qualquer que seja a manifestação de Deus que esteja no nosso meio, isso não vai resultar nada em nós se o nosso coração estiver endurecido. Você não pode fazer nada contra um coração endurecido. Você não pode manifestar, Deus não pode manifestar uma unção na vida de uma pessoa que tem um coração endurecido. Então aqui eu digo que pior do que a falta de fé é um coração endurecido. Porque às vezes a falta de fé, ela se dá por causa das lutas. Às vezes a falta de fé, ela se dá por causa dos problemas, por causa da esperança. Né? O tempo que a pessoa está esperando, aí vem o desânimo, vem a tristeza. Às vezes a falta de fé vem por causa dos problemas que são tantos, das orações não respondidas. Às vezes a falta de fé vem por causa das dificuldades. Mas um coração endurecido vem por causa do orgulho. E o orgulho é um dos maiores impedimentos de nós alcançarmos a unção de Deus sobre nós. É necessário que nós tenhamos o coração aberto, porque por mais que alguém esteja com o coração endurecido, pode chover milagres dentro da igreja. Ele não está convencido de que foi Deus que operou milagres. Sabe? Um dos maiores problemas que nós temos hoje é a religiosidade. A religiosidade é um câncer na vida espiritual das pessoas. A religiosidade é a mesma coisa que aconteceu nos tempos de Jesus. As pessoas, os sacerdotes, os religiosos, eles até viam um milagre acontecer, mas eles não se convenciam de que aquilo era a manifestação da glória de Deus, de que aquilo era a manifestação da graça de Deus. Eles não se convenciam de que tinham que abrir mão de suas conjecturas, de suas ideologias para acreditar
no Messias, para acreditar nas coisas que ele fazia. Mas não. Mesmo eles vendo o que acontecia, mesmo eles vendo o paralítico, por exemplo, o paralítico no tanque de Betesda, todos sabiam que aquele homem era paralítico. Ele saiu dali, tomou sua cama e porque era um sábado, os religiosos disseram: para onde você vai com essa cama? Porque hoje você não pode carregar a cama, mesmo vendo que ele era um paralítico. Eles deviam se convencer de que a graça de Deus foi manifesta naquele dia e aquele homem estava curado, e ao invés de eles glorificarem a Deus, eles tentaram atacar a unção na vida de Jesus, no ministério de Jesus. A religiosidade é mais ou menos isso. A religião, ela é um mal que oprime. Deus está manifestando o seu poder, Deus está libertando as pessoas, Deus está curando as pessoas, mas o religioso que está dentro da casa de Deus, dentro da igreja, ele olha aquilo com olhos de crítica. E ao invés de ele glorificar a Deus por causa de uma alma alcançada, de uma vida liberta, de uma pessoa que estava sofrendo aprisionada, está ali livre, o religioso, ele não abre mão de suas conjecturas, não abre mão de suas ideologias, não abre mão daquilo que ele acredita para poder honrar a unção na vida de alguém, honrar a unção na vida de uma pessoa que está sendo usada por Deus por alguma obra. E o pior é que esses religiosos, eles não recebem nada. Aonde eles estão não vai acontecer milagres. Aonde eles estão, Deus não vai curar ninguém. Deus não vai operar maravilhas, porque eles rejeitam a unção. Você só recebe a unção que você honra. Você só recebe a unção que você crê, que você acredita. O problema das pessoas é que elas não querem aceitar a unção de Deus na vida de outros. Elas ficam com um coração crítico quando vê a unção na vida de outra pessoa. Então, nós temos que entender que a divisão, esse espírito, essa dureza de coração, nos impede de ter a unção de Deus. Nós temos que aprender a honrar a unção de Deus na vida das pessoas. Este é o primeiro segredo. Este é o segredo para encontrarmos com a presença de Deus, com a unção de Deus que vem sobre nós, e entender que não é o homem que está fazendo a obra. Quando aquele cego foi curado, perguntaram para aquele cego: você não sabia que um homem que te curou, ele é pecador? E o cego respondeu: se ele é pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Então, às vezes, a gente estamos mais preocupados em quem está fazendo as coisas do que está acontecendo na vida das pessoas. A gente está mais preocupado qual a igreja que ele congrega, qual a doutrina que ele prega. Está mais preocupado com as coisas, né, qual é o seu pastor, qual é o ensinamento lá, do que os resultados e as coisas que estão acontecendo. Jesus disse assim: vocês me criticam por causa do meu ministério, mas critiquem as obras que eu faço. Vejam as obras que eu faço. Jesus falava sobre a manifestação do poder de Deus, que nós não podemos negar. Você pode negar, você pode às vezes negar na sua conjectura, no seu coração, você pode negar, mas a igreja que aquela pessoa vai é assim assado. A doutrina daquela igreja é assim, é daquele jeito, não é como eu creio, não é como eu acredito. Não tem problema você querer fazer esses tipos de julgamento, mas uma coisa você não pode julgar, que a obra que o Espírito Santo faz é do homem, que a obra que o Espírito Santo faz não é de Deus. Você não pode dizer
que a libertação de uma pessoa, que a cura de uma pessoa, que o milagre na vida de uma pessoa não foi pelo Espírito de Deus, não foi pelo poder de Deus, não foi pela presença de Deus. Então nós vemos que o coração religioso, ele não está preparado para isso. O coração religioso, ele não está pronto para isso. O coração religioso não quer abrir mão de suas coroas para poder reconhecer. Você quer ter a unção de Deus, você quer ser usado por Deus, você tem que acreditar na unção de Deus na vida das pessoas. Cada um tem uma unção. Cada um que está me ouvindo aqui nessa live agora, você tem uma unção de Deus. Deus deu uma unção para você. Você é capacitado por algo. E às vezes o fato de você não desenvolver nessa unção é porque você ainda está com o coração dividido, com o coração endurecido. Olha só, em Filipenses, versículo 3, para nós entrarmos em outra chave para o segredo da unção. Versículo 3 fala, capítulo 2, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Este é um segredo da unção. Qual é o segredo da unção? Aleluia, é quando eu considero a unção de Deus na vida do meu irmão uma honra. Quando eu enxergo a unção de Deus na vida do meu irmão, uma graça alcançada, algo que Deus lhe deu para poder beneficiar a sua obra, beneficiar a sua igreja. Eu tenho que aprender a honrar isso. Sabe? Olha o que o texto diz, nada façais por contenda. Então, se nós estamos debaixo de contenda, de briga, de disputa, estamos disputando a igreja, disputando para ver quem enche mais a igreja, disputando para ver quem ganha mais alma, brigando uma igreja com a outra, brigando a igreja A, brigando a igreja com B, ao invés de nós lutarmos contra o nosso alvo principal, que é Satanás e os demônios. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem tanta gente fazendo confusão dentro da igreja, tem tanta gente tentando dividir as igrejas, e não vê que as almas estão se perdendo, não vê que as pessoas estão precisando ser libertas, precisando ser curadas, as pessoas estão precisando ser alcançadas, mas as pessoas estão vendo só disputas, contendas. Nada façais por contenda ou vanglória. Uma vez o Senhor falou comigo uma madrugada, e aquele dia marcou muito o meu ministério, muito, e até hoje eu procuro a cada dia tentar permanecer naquela palavra. O Senhor me disse assim, uma madrugada eu senti quando o Senhor me disse, sirva ao teu Deus com humildade. Humildade. A humildade, ela vai na frente da honra. Você quer honra? A humildade vai na frente da honra. Você só recebe honra depois que você anda no caminho da humildade. E a humildade não é fazer nada por glória. A humildade é fazer tudo por um propósito. Existe um propósito pelo qual eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo a obra dele. Existe um propósito, tem que ter uma paixão por isso. Você não deve olhar isso como uma profissão, mas uma vocação do Espírito Santo. Uma paixão dentro de você. O propósito pelo qual seu coração ele está inclinado, esse é o motivo pelo qual Deus lhe confia uma unção. Caso ao contrário, Deus não dá unção para qualquer pessoa por causa das motivações do coração. E quais são as nossas motivações? Onde o nosso coração está inclinado? Temos que tomar cuidado quando estamos falando nas redes sociais, postando nas redes sociais. Se é para aparecer mais a nossa face, para aparecer mais a nossa imagem, se é para aparecer mais a gente do que aquilo que precisamos proclamar. Aleluia! Que a glória de Deus, a presença de Deus
é a salvação de Deus, é alcançar a vida das pessoas. Então nós precisamos disso. Precisamos ter esse coração humilde. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, porque tem gente melhor do que eu, tem gente que é usado em outra área diferente de mim, tem uma unção especial, e eu tenho que honrar essa unção na vida dele. Acreditar que Deus lhe deu essa unção, e eu preciso honrar ela, e a unção que eu honro é uma unção que eu vou receber e vou carregar. Vamos para mais uma chave. Versículo 5, versículo 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Este é um versículo chave para a unção de Deus. Para que você quer a unção de Deus? Para o seu benefício? É para o seu próprio benefício? Tem gente que quer a unção de Deus para ser famoso. Tem gente que quer a unção de Deus para ganhar dinheiro, para ficar rico. Tem gente que quer a unção de Deus para fazer o seu nome. Mas a unção de Deus, aleluia, quando você, o propósito do seu coração é servir outros, Deus lhe confia essa unção. Deus lhe confia. Deus não dá unção para crianças. Não estou dizendo que criança não pode ter a unção de Deus. Criança pode ter o poder de Deus sobre ela, mas criança não tem um ministério já formado, porque é uma criança. Ela não sabe o que vai fazer com um ministério formado, é uma criança. Ela tem uma ferramenta na mão, ela não vai saber trabalhar com uma ferramenta, porque ela não tem uma responsabilidade ainda, não é maduro o suficiente para poder manifestar uma unção de Deus. Embora Deus use crianças, mas eu estou falando de ministério. Existem crianças que já identificam o ministério que ela vai ter quando ela crescer, mas ela ainda está aprendendo e vai errar muito ainda até amadurecer. Deus confia a sua unção em pessoas que são amadurecidas, já estão maduras, aprenderam com a vida. Deus não vai lhe confiar uma unção cujos interesses são egoístas, é para servir a você. O dom que Deus nos dá não é uma dádiva, mas é uma dívida que Ele nos dá. É a dívida que Ele nos dá para servirmos outros, porque a partir do momento em que Deus me confia uma unção, significa que agora eu devo essa unção à sua igreja, à sua obra, aos famintos, aos necessitados. Porque quando eu chego na igreja, eu quero orar pelos doentes, eu quero orar pelas pessoas. Agora acabei de atender uma pessoa lá de Piauí, que entrou em contato comigo. Ela entrou em contato comigo para me orar pelo filho dela. E eu comecei a orar pelo filho dela, mas eu acabei a ligação perguntando para ela: você tem alguma doença, alguma dor nos ossos? Ela disse: tem um problema nos joelhos, enfim, nas costas, tudo. Comecei a perguntar por quê. Porque eu não consigo guardar para mim aquilo que Deus deu para mim, dar para as pessoas. E ela ligou para mim para me orar pelo filho dela, mas eu acabei orando pela cura dela. Porque eu sei que Deus me deu uma unção para orar por cura. E não é para mim. Eu não posso pôr a mão na minha cabeça e falar: seja curado. Eu não posso pôr a mão sobre as minhas pernas e falar: seja curado, que dificilmente vai acontecer. Porque a unção que Deus confia não é uma unção egoísta, que é para servir a mim mesmo. É uma unção que Ele nos dá para servirmos aos outros, a sua obra, a necessidade da sua igreja. É por isso que Deus nos confia uma unção, por isso que o texto diz: mas cada qual também para o que é dos outros. Deus lhe dá uma unção, não para atender o que é propriamente seu, mas para atender o que é dos outros, a necessidade dos outros. Aleluia! Glória a Deus! Então quando você quiser uma unção, você tem que entender isso, que essa unção é para você atender a necessidade. Este é o segredo da unção. Olha só, o versículo de número 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo,
O primeiro segredo da unção é se esvaziar. É abrir mão dos seus currículos, abrir mão dos seus diplomas, abrir mão dos seus anos de igreja, que você tem anos de ministério. É abrir mão da sua carteirinha da convenção, abrir mão do seu anel de formatura, de teologia. É abrir mão dos seus canudos, é abrir mão das suas posições, é abrir mão dos seus primeiros assentos, dos primeiros bancos no altar, é abrir mão dos primeiros lugares, é se esvaziar, é se esvaziar. Esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era Deus, sendo em forma de Deus, mas ele disse: vou deixar de ser Deus por um tempo. É o que o texto está dizendo. Ele disse: eu vou deixar de ser Deus para ser homem, para estar numa carne, numa matéria limitada, caída, sentir tentações, sentir provações, sentir perseguições. É isso, ele se submeteu, se sujeitou a isso. E aí a Bíblia diz: e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os doentes ou enfermos pelo diabo. Então olha o que a Bíblia diz: Deus ungiu. O próprio Jesus diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que Ele me ungiu. Ele me confiou uma unção, por quê? Porque eu me esvaziei. Aleluia. Oh, eu sinto a presença de Deus. Ele me confiou uma unção porque eu me esvaziei. Porque eu me entreguei. Porque eu entendi que não podia ser uma unção merecida, mas uma unção que tivesse um preço a ser pago. Eu queria pagar o preço, ele pagou o preço por isso. Ele se esvaziou, tomando a forma de servo. E tomar a forma de servo não é o que todos querem. As pessoas querem os primeiros assentos. As pessoas querem as primeiras poltronas. Elas querem os aplausos. Elas querem os confetes. Elas querem estarem no lugar de visibilidade. Ela não quer tomar a forma de servo. O que é tomar a forma de servo? É você saber que você está numa posição merecida. Você está numa posição merecida, mas você abre mão disso. Deixa eu ver quem está ligando aqui, só um minutinho. É você abrir mão. Você abre mão de uma posição merecida. Você sabe que você merece estar ali, mas você abre mão disso. Você se sacrifica por causa da unção, por causa do propósito que está por trás disso, porque você sabe que muito mais valioso é o propósito que está por trás disso. Então você se esvazia e você se torna em forma de servo, porque só assim, sendo servo, Deus lhe confia uma unção. E olha o que a Bíblia diz: fazendo-se semelhante aos homens. Aqui é uma grande chave para você que quer a unção de Deus. Se iguala às pessoas. Não estou dizendo você se igualar no erro delas, nos pecados que elas fazem, mas é você ter um sentimento de que você não é maior que ninguém. Ter um sentimento de que a unção que você tem não faz você ser melhor que ninguém. Lembra de Elias quando entrou debaixo do pé de zimbro e pediu a morte? O que foi que Elias disse? Ele disse: basta, Senhor, porque não sou melhor do que os meus pais. É quando você reconhece que o que você recebeu de Deus, isso não te faz um super crente. Não te faz um super homem, uma mulher maravilha. Não te faz ser maior que os outros. A unção de Deus na nossa vida, ela nos faz menor do que somos. Sabe por que Deus confia a unção na vida de pessoas que se esvaziam? Na vida de pessoas que se tornam servos? Na vida de pessoas que não se acham melhores que as outras? Porque quando a unção vem sobre nós, a tendência dela é nos fazer
nos ser mais pequenos. A tendência da unção que vem sobre nós é fazer com que nós sejamos mais humildes, mais sensíveis ao Espírito Santo. Então a unção de Deus não serve para quem se acha melhor que os outros, porque quando ela vir sobre você, ela vai lhe mostrar mais a necessidade que você tem de orar, de buscar, de ser um cristão verdadeiro, de perdoar, de amar, de odiar o pecado, de se afastar do pecado. Porque a unção, ela vai destruir todos os males que há no seu coração. Quando você se esvaziar, quando você se tornar em forma de servo, essa unção, ela não vai fazer você melhor que as pessoas, porque você ainda é um ser humano, mesmo tendo a unção de Deus. Sabe por que Deus precisa confiar uma unção em você e você precisa tomar esses caminhos? Porque a unção na minha vida não significa que eu não vou errar mais. A unção na minha vida não significa que eu não vou pecar mais. A unção na minha vida não significa que eu não vou falhar mais. Ela apenas vai mostrar a responsabilidade que eu tenho agora de poder cuidar daquilo que Deus me deu. Porque pior do que você pecar sem unção é você pecar na unção. Porque uma vez em que Deus lhe confia, Deus também cobra de você para que você possa manter a unção de Deus sobre você. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. O segredo da unção é humilhação. O segredo para ter unção é humilhação. E o que é humilhação? É se esvaziar. E o que é humilhação? Humilhação é eu rasgar todos os meus currículos, os meus diplomas, as minhas vantagens, os meus talentos. É eu não achar mais nada em mim, a não ser o Espírito Santo de Deus. É eu ver a dependência que eu tenho dele, que necessito dele, que preciso dele, que sem ele nada posso fazer. E isso é humilhar a si mesmo. É eu me humilhar. Quando o texto diz humilhar a si mesmo, o texto está querendo dizer que não é algo que Deus fará por você. Não é algo que Deus fará por você, é algo que você que tem que tomar atitude e fazer. Deus não vai te obrigar a fazer algo para ter a unção. Mas se você quer ter, Ele está dizendo, depende de você. Se você quer, então faça por onde para obtê-la. Se humilhe. É humilhar, não é Deus que vai humilhar você, não é o próximo que vai humilhar você. Não é o inimigo que vai humilhar você, não é o seu patrão que vai humilhar você. Não é o seu parente que vai humilhar você, não é um irmão da igreja que vai humilhar você. É você que vai se humilhar a si mesmo. Você humilha a sua carne, você humilha as suas vontades. Você humilha os seus desejos. Você nega a eles. Você humilha eles, você crucifica eles por causa da unção. Para ter essa unção. Aleluia. Glória a Deus. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Obediência sempre será o melhor caminho para se chegar até a unção, para obter a unção. E sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Porque a cruz é o sacrifício e é o preço que nós pagamos para obter a unção. Aleluia, Jesus. Agora, depois de tudo isso, o versículo 9 vem para rechear. O versículo 9 de Filipenses capítulo 2, que eu li do versículo 1 até o 8, dizendo o segredo da unção está em Filipenses 2, do 1 até o 8. E o versículo 9 vem para rechear. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Depois que você tem o caminho da unção, a exaltação de Deus chega. Depois que você paga o preço, a exaltação de Deus chega. O Senhor lhe exalta, o Senhor lhe levanta e o Senhor lhe confia essa unção, essa capacidade de andar debaixo de uma unção. Deus abençoe. Eu quero orar por você agora, por todos vocês que estão aí, no nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe a cada um, aqueles que entraram agora. Tem gente que entrou agora, entrou no finalzinho. Mas assiste essa live depois. Você que entrou agora não pôde acompanhar. E veja o ensinamento que eu trouxe hoje sobre o segredo da unção. Qual é o segredo da unção? Veja, está em Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11, sobre o segredo da unção. Eu vou orar pela sua vida agora. Vou pedir a Deus pela sua vida, para que o Senhor lhe dê graça, para que o Senhor lhe dê saúde, para que o Senhor possa prosperar o seu caminho, para que o Senhor lhe confie uma unção poderosa do seu Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração agora. Vamos pedir a Deus. Se você tem alguma dor, se você tem alguma enfermidade, se você puder colocar a mão aí na sua enfermidade, quer seja nos joelhos, quer seja nos ossos, se você tem problema nas vistas, nos ouvidos, coloque a mão nos ouvidos, coloque a mão na visão, coloque a mão nos joelhos, na perna. Se você tem algum esporão, você vai procurar o esporão vai sumir, vai desaparecer. Você vai procurar as dores nas juntas. Você tem problemas no nervo ciático, inflamações, infecções. O Senhor vai tocar agora no seu estômago, porque uma unção de Deus poderosa vai te visitar agora. E ela vai vir para curar, ela vai vir para libertar. Ela vai libertar a sua casa, o seu marido. A unção vai libertar o seu filho. A unção vai abrir portas que estão fechadas na sua vida. Porque a unção, ela despedaça o jugo. Por que é tão importante buscar unção? Porque só a unção despedaça o jugo. Quem tiver problemas de ansiedade também, depressão, você que não dorme, você que está debaixo de remédios, você que está debaixo de opressões malignas na sua vida, você que precisa de uma libertação, a unção de Deus, ela vai te alcançar agora. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai amado, Senhor Jesus, eu quero glorificar o Teu nome uma vez mais. Senhor, começa a colocar para baixo. Senhor, começa agora, Pai, no nome de Jesus. Vai tocando o Senhor nessa vida agora. Vai tocando nessa pessoa agora, meu Deus. Há uma unção de Deus aqui agora, eu sinto ela aqui. Pessoas vão sentir agora uma anestesia no seu corpo. Você vai sentir uma anestesia nos seus ossos. Senhor, anestesia essa pessoa que está com dor agora. Essa pessoa que está com inflamação. Essa pessoa que está com os nervos todos inflamados. Essa pessoa, meu Deus, que está, meu Pai, com dores fortes de cabeça, enxaquecas fortíssimas. Essa pessoa que não consegue dormir por causa das dores fortes de cabeça. Tem uma pessoa que você sente muitas dores de cabeça, enxaquecas terríveis, terríveis. E às vezes você não consegue dormir por causa dessas dores de cabeça. Eu sinto de falar isso no meu espírito. O Senhor está te tocando agora.
O Senhor está tocando agora nos seus nervos. O Senhor está tocando agora, aleluia, no seu corpo. A unção de Deus está te visitando agora. Você vai ser curado agora, receba a sua cura agora, em nome de Jesus. Seja curado agora dessas dores de cabeça. Seja curado agora dessas inflamações. Em nome de Jesus, os nervos sejam tocados agora. Os nervos vão desinflamar agora. Começa a desinflamar todos os nervos, infecções. Vai desinflamando todas as infecções agora. O Senhor vai cicatrizando essa ferida agora, Espírito Santo. Que uma unção de cura venha sobre essa pessoa agora. Vai curar a perna dessa pessoa. Essas dores na perna. Esse formigamento dessa pessoa que sente muito formigamento na perna. Essa pessoa vai ser curada agora, em nome de Jesus. Sinto o alívio agora. Sinto o alívio agora do Senhor sobre as suas pernas agora. Esse formigamento vai embora agora, em nome de Jesus. Pai, vai tocando nessa pessoa agora. Senhor, toca no estômago. Toca nos órgãos. Toca no intestino. Toca, meu Pai amado, agora nessa pessoa que está com nódulos, com caroço. Essa pessoa, meu Pai amado, que está com problemas renais. Vai tocando agora, Senhor, nos rins. Vai tocando agora, meu Deus, nos rins dessa pessoa. Cura ela agora. Liberta essa pessoa do remédio. Liberta essa pessoa agora, meu Deus, da depressão. Essa pessoa que não dorme. Senhor, em nome de Jesus, espírito de ansiedade, espírito de depressão, espírito de morte, eu te ordeno. Bata em retirada agora, em nome de Jesus. Vai embora agora, em nome de Jesus, toda seta, todo espírito mandado. Toda obra maligna, toda obra das trevas, caia por terra agora, em nome de Jesus que há poder. Que a mão de Deus esteja sobre ti agora. O Senhor te visita agora na sua casa. O Senhor abre as portas agora que estão fechadas. O Senhor vai abrindo as portas para essa pessoa que está procurando um trabalho. Senhor, supra a necessidade dessa casa, dessa família. Meu Deus, dessa mãe que está me ouvindo agora, que está muito preocupada com seu filho. Senhor, entra com providência agora na vida daquele jovem, para libertar esse jovem, Senhor, para tirar esse jovem das drogas, do mundo, esse lar, esta família, Senhor, onde Satanás está querendo destruir, essa casa que Satanás está tentando separar esse casal, trazendo contrito, trazendo divisão, trazendo discórdia, no meio desse casamento, no nome de Jesus, caia por terra agora. Toda obra feita, toda obra mandada, todo espírito mandado, toda obra que foi paga no cemitério, na macumba, na feitiçaria, eu repreendo agora no nome de Jesus e mando embora agora. Perca a força agora todo espírito contrário. Eu sinto o poder de Deus aqui agora. Aleluia. O Senhor está entrando com ação agora, aí na sua casa, na sua família. Ele está entrando com poder agora para libertar. Eu vejo correntes sendo quebradas. Eu sinto cadeias sendo despedaçadas agora. E uma unção de Deus está sendo derramada sobre o seu povo agora, sobre essas pessoas agora. O Senhor vai curando agora, vai libertando agora, vai salvando agora, vai, Senhor, operando com poder e graça, vai trazendo da sua manifestação no nome de Jesus. Receba agora a sua cura, receba agora o seu milagre, receba agora a sua porção. Deus tem uma porção para ti. Receba agora no nome de Jesus, que há poder. E seja curado agora, seja livre agora. Traz paz agora, meu Deus. Traz sossego agora, meu Pai. Traz paz no coração dessa pessoa agora. Toda aflição, todo mal cai por terra agora, em nome de Jesus. Desapareça toda infecção agora. Nódulos, caroços, ouvidos abram agora. Você que não ouve, aleluia, ouvidos abram agora, vistas abram agora, aleluia. Senhor, abre a visão dessa pessoa, abre os ouvidos desta pessoa para que ela possa ouvir agora, ser curado, ser curado. Há uma unção de cura, há uma unção de libertação agora que o Senhor está derramando. Essa pessoa que está toda arrepiada, você que está toda arrepiada e se arrepiou na hora da oração, você que sentiu um calafrio aqui nas costas, sentiu um peso, Deus está quebrando laços agora. Deus está jogando por terra laços agora.
Essa pessoa que sentiu um embrulho no estômago, vontade de vomitar, Deus está quebrando um laço agora. Deus está entrando com cura agora, com libertação agora. Receba a sua cura agora. Hoje à noite você vai dormir, vai ter paz. Vai ter paz agora, em nome de Jesus. Que haja paz sobre ti, haja paz sobre todos agora. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Deus abençoe sua vida, tá? Todos vocês que estiveram aqui, eu senti muita presença de Deus aqui agora, irmãos. A minha mão, ela costuma a formigar bastante. Parece que tem um choque na minha mão quando eu sinto a unção de Deus. E a minha mão está formigando agora. Ela está formigando, ela formigou bastante na hora da oração. Eu creio que Deus fez algo poderoso na vida de alguém aí. Amém? Saia com seu milagre, saia com sua bênção. E nós vamos nos ver mais vezes aqui nessa live de cura, de libertação, de poder, de ministração de milagres. Porque nós precisamos buscar isso, porque isso está disponível para nós. Está disponível para a nossa vida. Vamos acessar a presença de Deus através da unção. Deus abençoe sua vida, Deus te dê uma ótima noite e um ótimo final de semana. Em nome de Jesus. Deus abençoe.